Viver viajando é o sonho de muitas pessoas, mas infelizmente nem todo mundo consegue. Mas e se eu te disser que o problema que te impede de conquistar sua liberdade geográfica não é por conta do dinheiro, não é por conta da idade, da carreira, de conhecimento em outras línguas ou questões relacionadas à família ou segurança? E se eu te disser que a maioria das pessoas pode sim viver viajando, mas existem alguns fatores que podem facilitar e algumas coisas que você pode deixar de fazer para que isso aconteça de uma maneira mais rápida. Eu vou te contar aqui nesse vídeo quais são esses 5 fatores. Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, eu sou nômade digital e hoje eu posso trabalhar, viver e morar em qualquer país do mundo. E aqui nesse canal do YouTube eu trago dicas para você fazer o mesmo, seja para fazer um intercâmbio acessível, fazer uma viagem, um período sabático de volta ao mundo extremamente barata, ou também começar a trabalhar online com uma profissão que te permita liberdade geográfica, mesmo se você acha que você não tem habilidade para isso. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque isso me ajuda muito. Então vamos lá para a nossa listinha do que você não deve fazer se você um dia pretende conquistar qualquer uma dessas coisas que eu falei, né, e poder viver viajando. O primeiro erro é que sempre que a gente tem um ponto de decisão, a gente tende a levar para o lado negativo. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho melhor isso. Quando a gente está num relacionamento que não está mais legal, quando a gente está num trabalho que não agrega mais pra gente, quando a gente quer viver com liberdade geográfica, mas a gente ainda está com muitos receios, a gente sempre tende a pensar, e se tudo isso der errado? E se eu trocar de trabalho e der errado e ficar sem dinheiro, se eu ficar sem estabilidade? E se eu sair desse relacionamento e ficar sozinho ou sozinha? A gente tende a fazer essas coisas que não estão 100% erradas. É legal a gente pensar no que pode dar errado sim, para a gente poder mitigar de certa forma qualquer risco que venha acontecer nessa jornada nossa. Só que muita gente se paralisa com esses pensamentos do que pode dar errado. E eu gosto de levar o pensamento para o lado positivo. Eu tenho até uma tatuagem aqui no meu braço, e se tudo der certo. Porque sempre quando eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu penso, e se eu fizer isso e der certo? E quando a gente muda essa chavinha, olha o mundo de oportunidades que aparecem pra gente. E se você sair do seu trabalho hoje e começar a viajar o mundo e der super certo? E se você começar a viajar mesmo sozinha ou sozinho, sem falar inglês, e der super certo? Olha que tanto de coisa que pode acontecer na sua vida, sabe? Então a gente precisa parar de trazer esses pensamentos mais negativos e mais fortes e deixá-los nos paralisar, e a gente deve focar sim no que pode dar certo, porque isso abre um mundo de oportunidades pra gente. O segundo erro que eu quero trazer aqui pra vocês é quando a gente joga toda a responsabilidade das coisas para um dia, né? Então a gente acha que vai ter um dia que a gente vai acordar de manhã, vai sair da cama e vai falar assim, hoje eu sou uma pessoa corajosa que não tem medo de viajar, que vai explorar esse mundão e os medos já não me atingem. E gente, infelizmente esse dia não vai chegar. Não vai ter um dia que todos os planetas vão se alinhar e tudo aquilo que você sempre sonhou vai estar 100% preparado para você começar a seguir sua jornada, né? Infelizmente, a gente tem que tomar atitude primeiro, e mesmo quando as situações elas não estão 100% favoráveis, não significa que a gente não consegue fazer, né? Um exemplo que eu gosto de trazer muito para poder ilustrar isso é que o seguinte, eu antes de viajar, eu também tinha esse pensamento, né? Eu falei assim, não, deixa eu me organizar aqui financeiramente para eu poder viajar por 2 anos. Eu me planejei todo, me organizei todo, achando que eu tinha mitigado todos os riscos, e depois de quase metade da minha viagem, quase 1 ano na estrada, o que aconteceu? Uma pandemia mundial. Quando eu poderia prever que teria uma pandemia mundial no mundo? Nunca, né? E quando eu comecei a viajar, o dólar valia R$3,90 e depois ele começou a valer quase R$6. Ou seja, meu dinheiro caiu pela metade. Tudo que eu tinha salvado para poder viajar se diluiu em 50%. E eu já tinha viajado os 50% da minha viagem. Então, eu me peguei numa situação que eu olhei para minha conta bancária e falei assim, gente, eu já estava na Tailândia na época, e eu olhei na minha conta bancária e eu vi que eu só tinha dinheiro para viajar por mais 2 meses. Nesse mesmo período, o governo brasileiro ofereceu um voo de graça de repatriação de volta para o Brasil. E eu falei assim, eu tinha 2 opções. A primeira delas era a opção mais fácil, eu pegar esse voo de graça e voltar para minha vida antiga, voltar a trabalhar no mundo corporativo, que era coisa que eu não queria, que eu sabia que não ia me fazer feliz. E a segunda opção era eu pegar aquele conceito da primeira vez, pensar, e se tudo der certo?
E se eu começar a trabalhar do zero, sem ter ideia do que eu ia fazer, e começar a trabalhar online, e eu conseguir ter liberdade geográfica pelo resto da minha vida? E eu fiz essa escolha. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ficar sem dinheiro. Quando a gente fica esperando, né, ter a situação perfeita para que a gente tome uma decisão, essa situação perfeita ela não vai chegar, sabe? E às vezes no imperfeito a gente consegue encontrar soluções muito melhores. A gente começa a ativar a nossa criatividade e a nossa força para a gente começar a construir uma coisa diferente. E isso não sou só eu que falo, vários viajantes que eu conheci no caminho também passaram por situações similares à minha e agradecem por essas coisas que foram teoricamente ruins acontecerem. No início é um baque muito grande, né? Imagina você ver todo o dinheiro que você suou a vida inteira sendo diluído pela metade, o seu sonho escorrendo pelo ralo. Não foi um momento fácil da minha vida, mas eu decidi pela escolha mais arriscada, mas a que me traria felicidade. E deu certo. E se tudo der certo, e deu certo. E é isso que eu quero trazer para vocês, sabe? Não espere o dia perfeito, que esse dia não vai chegar. Um outro erro que eu vejo as pessoas cometerem, que eu mesmo cometi, é achar que a gente precisa ser fluente em uma nova língua para a gente começar a viajar. Gente, eu sou prova viva de que isso não é verdade. Eu nunca entrei numa escola de inglês na minha vida, fora o que a gente aprendeu no colégio, de aprender a falar qual é o seu nome e quantos anos você tem. É isso que eu sabia de inglês, fora o que eu aprendi vendo série, vendo filme, escutando música. Foi assim que eu aprendi inglês. E quando eu me joguei na estrada, eu comecei a perceber a quantidade de pessoas que estão viajando sem falarem nenhuma outra língua que não seja a sua língua materna. E aí eu comecei a tentar raciocinar o porquê disso acontecer. E uma coisa que eu comecei a pensar é que nós brasileiros, nós somos uma nacionalidade que todos os gringos falam que quando estão no Brasil eles se sentem muito acolhidos, né? A gente gosta de receber bem as pessoas. Só que com esse pensamento, né, eu não sei porquê, a gente imagina que quando a gente viaja, a gente precisa atender as expectativas também e falar a língua da pessoa, falar a língua daquele país. Só que a verdade nua e crua, que no mundo as outras nacionalidades não estão nem aí. Principalmente a gente tem uma ideia de que a Europa, nossa, os países da Europa, todo mundo fala inglês fluente. E a verdade, gente, que se a gente for olhar países como Itália, França, Espanha, em muitos lugares, dependendo da cidade que você tá, é difícil demais de se comunicar, porque as pessoas não falam outra língua. E elas não estão nem aí. As nacionalidades que eu mais vejo viajando são a galera da Alemanha e da França. E, gente, francês, eu lembro que quando eu era mais novo, eu escutava as pessoas, meus amigos que iam pra França, falando assim: ah, gente, nossa, francês não gosta de falar inglês, né? A gente vai lá, as pessoas não gostam. A gente começa a falar que eles não gostam. Só que a realidade que eu descobri é que a maioria, na verdade, eles nem sabem falar inglês. Só que a gente tem a impressão de que eles são super fluentes, né? E quando eles viajam, quando eles estão na estrada, eles não estão nem aí. Nem aí, você que se vira para entender ele, sabe? E esse conceito, é óbvio que eu não estou falando aqui, simplesmente não estude inglês, não aprenda inglês. Mas eu acho que a melhor forma de você aprender inglês, a forma mais rápida, com certeza é viajando. Quantas histórias de pessoas que vocês já ouviram que estão fazendo curso de inglês há anos e não conseguem falar nada? Né? Quando a gente está fazendo inglês na nossa rotina, numa escola convencional, a única pressão que a gente tem para aprender é a pressão que a gente cria. Quando a gente está numa viagem, a gente quer se conectar com mais pessoas, a gente quer chegar do ponto A ao ponto B. Então essa curva de aprendizado, ela é muito mais rápida. E você quer uma forma mais divertida do que aprender inglês viajando, aplicando na prática? Não tem coisa melhor. Foi assim que eu desenvolvi meu inglês, por exemplo. E uma coisa também que eu percebi quando eu comecei a viajar é que essas pessoas que não falam inglês, né? Hoje eu já falo inglês, mas as pessoas que não falam inglês, elas conseguem se comunicar de alguma forma. Porque a fala é só uma das formas de comunicação. A gente comunica pelo sorriso, pelo abraço, pelo olhar, tudo isso comunica. E também tem a mímica, que é uma linguagem universal. Então fiquem tranquilos, não vamos depender de aprender uma nova língua para a gente começar uma jornada. Vamos pensar que talvez eu aprenda uma nova língua durante a minha jornada. E tá tudo bem, sabe? Não estou falando, vou reforçar que você não deve aprender. Eu sou super fã, me orgulho muito de hoje poder falar inglês e conseguir comunicar com qualquer pessoa que também fala inglês, porque isso me abriu muitas portas, tá? Mas isso não pode ser um impeditivo ou um pré-requisito para você começar a sua liberdade geográfica. O quarto erro que eu quero trazer aqui para vocês é levar a nossa bolha da zona de conforto junto com a gente para as viagens, né? Quando a gente está na nossa rotina, na nossa bolha da zona de conforto, a gente tende a nos compensar com esses vários hábitos de consumo, né? E são coisas que muitas das vezes nos dão aqueles prazeres provisórios.
Então quando você vai viajar, por exemplo, você tem um prazo determinado porque você trabalhou tanto para conquistar aqueles 10 dias de férias que você precisa correr, você precisa acelerar, precisa ser tudo muito rápido, você precisa conhecer 17 países em uma semana, você precisa ir de avião, sabe? Você precisa ter um hotel super confortável. E eu lembro que uma das coisas que eu sempre quis fazer antes de começar a minha viagem, na época de planejamento, é o Couchsurfing, que eu não sei se vocês sabem. Couchsurfing é uma plataforma que você se hospeda em casa de pessoas locais. E dessa forma, você tem muito mais imersão cultural. E eu queria experimentar isso, mas como não tem troca financeira, a troca, na verdade, é uma conversa. É você dar atenção pro host, você conversar, contar suas histórias, o seu anfitrião também vai contar as histórias dele, vai te levar para passear. Então você tem que fazer uma sala com a pessoa. Só que eu lembro que eu chegava do trabalho super cansado um pouco antes da minha viagem, eu falava assim, nossa, tá chegando minha viagem, gente. E eu planejei fazer Couchsurfing nesses primeiros países que eu vou passar. Mas, nossa, tudo que eu só quero é minha cama, eu não vou ter que dar conta de fazer sala pra ninguém. Eu tô cansado, eu quero minha privacidade, eu quero meu cantinho aqui só pra descansar. Eu não vou conseguir fazer Couchsurfing. Só que quando eu fui fazer o Couchsurfing, eu comecei a entender que o meu contexto tinha mudado. Eu não mais chegava em casa cansado do trabalho, estressado do trabalho, cansado da rotina, desanimado com várias coisas. Eu chegava com sangue no olho de querer ver coisas diferentes, de conhecer aquela cultura, de conhecer novas pessoas. Então era um prazer dividir esse momento com uma pessoa que eu estava conhecendo, e conhecer aquele país. Então a forma como eu pensava era completamente diferente do que eu estava vivendo na prática. Um outro exemplo que eu gosto de trazer é que sempre quando eu viajei nessas minhas férias curtas, antes de pedir demissão do mundo corporativo, eu tinha que ir de avião, não podia perder um minuto da minha viagem, porque tudo era muito corrido, eu só tinha aqueles dias de férias. E hoje em dia, por exemplo, eu comecei a perceber que eu não tenho mais pressa para chegar nos lugares. Se eu quiser ir para um país, por exemplo, se eu sair da Espanha e quiser ir para a Islândia, essa viagem durar um dia, tá bom, mas se ela durar 5 dias, tá ok também. Qual a diferença? A Islândia vai continuar lá, a Islândia não vai fugir e eu não tenho pressa para chegar lá mais. Então, eu posso escolher o tipo de transporte mais barato de todos, porque o meu contexto mudou, eu já não tenho mais pressa. E eu, Leandro, não me importo de passar 15, 16 horas no ônibus. Eu baixo da Netflix, baixo minha série que eu quero assistir, um filme que eu quero assistir, procuro um artigo que eu quero ler, que eu quero estudar, e eu vou tranquilo naquela viagem. Se ela durar um dia, ótimo, se ela durar 2 também, se ela durar 5, uma semana, eu não me importo, sabe? Porque o meu contexto mudou. E não adianta a gente pensar nas coisas com o contexto que você está vivendo hoje. As coisas mudam, sabe? Então a gente precisa mudar essa ideia dessa bolha da nossa zona de conforto. A gente precisa estourar ela quando a gente começar a conhecer um país novo. Não adianta você querer comer só o tipo de comida que você gosta de comer na sua rotina. É legal experimentar coisas novas. Não adianta você ficar só no tipo de hospedagem que você gosta durante a sua viagem, com aquela cama de fios egípcios, porque aquilo vai ser mais um no mundo inteiro. O legal é conhecer coisa diferente, e o seu contexto vai ser diferente, e tá tudo bem, e você vai aproveitar da mesma forma, sabe? Então esse é um exercício legal para vocês fazerem também. O último erro que eu vejo muitas pessoas cometerem é a gente não quebrar os nossos preconceitos. Sim, gente, todos nós somos muito preconceituosos ainda. Você pode achar que você tem a super cabeça aberta, etc, sou uma pessoa tranquila, mas não, a gente está carregado de preconceitos, porque infelizmente a forma como a gente foi criados na sociedade, isso nos trouxe uma carga de preconceito que a gente nem percebe. Então a gente começa a achar que tal país é inseguro, que tal continente é perigoso, que tal religião não é legal, só tem gente que não é legal, sabe? E isso é muito perigoso, porque a gente deixa de aproveitar vários lugares do mundo. Eu não estou aqui criticando o trabalho da mídia, mas a mídia ganha com notícias ruins. Essa é a forma como a sociedade consome, né? Você vê um jornal, se o jornal ficasse só 100% do dia falando coisas boas, o jornal ia perder muito ibope. Porque as pessoas querem ver o barraco, querem ver o circo pegar fogo. Essa é a forma como a sociedade consome notícias hoje em dia. Então é isso que dá ibope e é isso que eles mostram pra gente. Só que por mostrar tanta coisa ruim do mundo, a gente começa a acreditar que o mundo é muito perigoso. Só que o Brasil, gente, queria falar pra vocês, ele é mais inseguro do que 80% dos outros países do mundo. Então se você vive no Brasil hoje, você vai estar muito provavelmente muito mais seguro em outros países. E a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas, esses conceitos que a gente tem na cabeça de que tal lugar é inseguro.
vocês terem ideia, eu recebi uma mensagem no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, corre lá, @euleandromariani. Mas eu recebi de uma menina que sempre sonhou em fazer uma viagem longa. E eu estava na Tailândia na época que eu recebi a mensagem e ela falou assim: Leandro, eu queria muito começar minha viagem longa e eu queria muito ir para Tailândia, mas eu desisti, porque a Tailândia é muito perigosa e eu vou começar minha viagem então pela Europa. E eu fiquei assim: Tailândia é perigosa? De onde que essa pessoa tirou que a Tailândia é perigosa? E de onde que ela tirou que a Europa é segura? Quem foi a pessoa que passou essa informação para ela? Por que a gente tem esse conceito tão forte na cabeça, né? Eu não gosto de usar essas palavras que eu vou usar aqui, mas só o contexto de como a sociedade pensa, né? Por ser um continente formado de países de primeiro mundo, a gente imagina que países da Europa, países da América do Norte são muito mais seguros do que o resto do mundo. E por a Tailândia fazer parte de um grupo de terceiro mundo, a gente acha que a Tailândia é muito insegura. Mas, gente, todas as mulheres que eu converso que viajam pela Tailândia, elas me falam que nunca se sentiram tão seguras na vida. Elas andam de noite pelas ruas, andam com o celular na mão e se sentem super tranquilas, e coisa que na Europa elas não se sentem, sabe? E eu já mesmo ouvi vários casos de viajantes que tiveram problemas na Europa, e eu, viajando por mais de 1 ano e meio na Tailândia, nunca ouvi nenhum caso. Na Europa eu já ouvi casos de furto, de roubo, dessas coisas, e aqui eu nunca ouvi falar nada. Mas a gente tende a pensar, né, da nossa cabeça preconceituosa, que países assim eles são mais inseguros. A gente tende a pensar, né, outro dia eu estava vendo, tem um amigo meu que eu sigo no Instagram, que ele é do Gabão, mas ele mora no Brasil, que é um país o Gabão é um país da África, e ele foi fazer umas entrevistas nas ruas, perguntando para brasileiros, pessoas, qual que era a capital da África. E muita gente tentando adivinhar a capital da África. Muita gente não sabia diferenciar, achava que a África era um país. E isso, né, é um outro conceito que nos leva a pensar que, a África é muito insegura. Só que a verdade é que a África é um continente formado de mais de 50 países. E dentre esses 50 países, é claro, existem países que estão em guerra civil, que são perigosos, mas existem muitos países pacíficos e muitos países muito mais seguros do que o Brasil, sabe? E muitos mais seguros do que a Europa, sabe? Que os Estados Unidos e que o Canadá. Então a gente tem que parar de colocar tudo numa caixa só, sabe? Eu não estou falando aqui que vocês têm que simplesmente fechar seus olhos e saírem viajando para qualquer lugar do mundo. Mas hoje a internet ela nos proporcionou uma coisa muito legal, que é o contato com outras pessoas. Outras pessoas que realmente conheceram a cultura daquele local, que viajaram por aquele país. Então, se você tem vontade de conhecer um país, procure uma pessoa do seu mesmo estilo, que já viajou para aquele lugar. Converse com essa pessoa, porque essa pessoa realmente ela vai saber te informar se aquele país é seguro ou não para viajar, sabe? Só que quando eu tô falando em procurar uma pessoa, não tô falando aqui em procurar uma pessoa que viajou 3 dias, conheceu 3 dias aquele país. Não, às vezes ela não viu nada. É uma pessoa que conheceu aquela cultura de verdade, sabe? Que ela entende daquele país, né? Se a gente fosse, se os gringos fossem escutar tudo que dizem pelo Brasil por aí, você não teria um gringo no Brasil. Mas alguns se arriscam a vir. E claro, alguns têm problema, mas vários não têm. E quando um gringo vem me perguntar para mim se eu recomendo ir para o Brasil, é claro que eu recomendo. O nosso país é lindo, ele tem muitos problemas. Mas eu fico muito triste de ouvir pessoas que não querem, não vão para o Brasil por falta de segurança. E realmente é um problema que a gente tem. Mas isso mascara várias coisas boas que a gente tem. A nossa comida, a nossa cultura, as nossas pessoas, sabe? E isso, a gente está fazendo a mesma coisa com outros países, tá? E olha que o nível de segurança dos outros países, muito provavelmente o país que você está pensando aí na cabeça, o nível de segurança dele é melhor do que o Brasil. Então a gente tem que levar isso em consideração, é um exercício que a gente precisa fazer, tá bom? Então esses foram os 5 erros que eu trouxe para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, compartilha, pessoal, isso me ajuda muito. Se você compartilhar isso no seu grupo de amigos, no seu grupo da família no WhatsApp, uma pessoa que sempre quis viajar, eu tenho certeza que esse vídeo pode trazer uma visão diferente, se enxergar muita coisa e também vai me ajudar demais, tá? Então compartilha esse vídeo, deixa o like e se você não é inscrito, se inscreve no canal e um grande beijo.